Estamos de volta hoje conversando com Lucimar Mutarelli, autora do primeiro romance, Entre o Trem e a Plataforma. Fala um pouquinho dessa capa para mim. Essa capa foi criada pelo meu marido, Lourenço Mutarelli, que também é escritor. Há 20 anos ele produz histórias em quadrinhos, literatura. Os livros dele já foram adaptados para o cinema, ele também faz teatro, é ator. É o que a gente chama de multimídia. E inspirado aqui, quando você diz entre o trem e a plataforma, tem algum sentido nisso? Tem vários. É uma metáfora para essas viagens que a personagem faz. Pode ser quando você sai do seu estado material para o seu estado espiritual. Pode ser uma pessoa que está totalmente parada, imóvel, e ela tem que partir, ela tem que viajar, ela tem que se movimentar, uma ação. E pode ser também o começo e o fim, né? A plataforma seria a vida, a nossa vida terrestre mesmo, material. E o trem é a viagem, é a partida. Eu acho que tem várias leituras que as pessoas podem fazer. A gente estava falando no primeiro bloco sobre o seu contato, né, literário com o Marcelino Freire. E o fato do inusitado, né? Esse livro ser escrito nas viagens da Lucimar no metrô, e ela só conseguia escrever no metrô. E tem gente, né, que também só escreve... Tem uma colega de oficina, a Aline Viana, ela estava comentando que ela só escreve em café. Ela não consegue escrever em casa, porque em casa você tem aquela preocupação cotidiana, preocupação doméstica, com roupa, com almoço, com jantar. Então ela vai para um café e ela escreve. E eu tive essa experiência também, só consegui escrever no metrô. Tanto que quando eu acabei o romance, eu tentei começar outro texto, mas eu continuava muito presente nele. Então eu fiquei afastada durante um tempo. É um processo, então, é um processo, né? Você sente isso, que é um processo? É um processo. É aquela maturação, você vai pensando, você vai cultivando aquilo, você vai vivenciando e aí vai saindo. É um relacionamento, sabe? Quando você conhece uma pessoa e você vai conhecendo, vai descobrindo, ela vai te contando a história dela e aí até chegar ao fim dessa relação. Uma coisa é a gente escrever, outra coisa é as pessoas gostarem. Quer dizer, a editora gostou. Como é que foi para você editar livro? A minha editora foi uma experiência incrível, porque eu já tive uma experiência independente em 2009. Você já escreveu? O ano que eu fiz 40 anos. Eu só reuni todo o material que eu tinha produzido em oficinas, poesias, contos e uma parte da dissertação de mestrado que eu fiz sobre o trabalho do Lourenço. Então eu reuni tudo isso, ao invés de fazer uma festa dos 40 anos, eu publiquei um livro. E no fim eu até acabei ganhando, eu não precisei bancar, porque o Rodrigo Teixeira pagou esse investimento. Ele é produtor de cinema, ele que produziu O Cheiro do Ralo, Natimorto, os filmes que o Lourenço escreveu, e ele também acabou produzindo esse meu primeiro livro, ele me deu de presente essa edição. Então a experiência que eu tive era só a minha família e os amigos que foram comprar meu livro, porque foi uma edição pessoal. Para comemorar os 40 anos. Foi uma edição comemorativa. Agora, esse eu tive o convite da editora, eu tinha uma amiga que já conhecia o trabalho original, o livro, ela passou para a responsável, e a responsável ficou completamente apaixonada pela história, aí foi passado para o editor-geral, e o primeiro comentário que eu ouvi dele foi: Lucimar, o seu livro é fantástico. Está pronto. Aí eu falei: como assim? Porque meu marido tinha me preparado muito para essa reunião com a editora. Ele falou: olha, a editora é muito complicado, eles vão te pedir várias alterações, talvez você tenha que trabalhar alguma coisa, começo ou final. E não aconteceu nada disso. Eu tive uma recepção fantástica. Quer dizer que quando a gente escreve alguma coisa, escreve um romance, você vai publicar, e a editora até gosta, eles modificam? Muitas vezes modificam? Pode acontecer, claro, pode acontecer. Porque você tem que pensar que uma a coisa opinião... é dar uma pitada, consertar, outra coisa é modificar, né? Às vezes uma montagem, às vezes dar ideias, dar sugestão de cena. Acontece, é muito comum. Porque é importante dizer também, para quem está iniciando, para quem quer publicar o primeiro livro, que ele foi rejeitado por 3 editoras. 3 lugares receberam o livro e não gostaram.
E só a quarta editora que aprovou. Então, isso é muito importante, você não se pautar por uma única opinião. Se o seu livro for rejeitado em uma vez, duas, três, você tem que continuar. Porque a ideia é que o livro chegue na mão do leitor. Porque é a opinião do leitor que importa. Claro. Agora, para isso, vai passar por uma pessoa que é o editor. Então, às vezes, você tem até a infelicidade do livro nem ser lido. E se você desistir? E você desistir, Hoje em dia, você ainda pode publicar na internet, você pode fazer um blog, que vale a pena também. Você tem uma resposta imediata. O que você acha hoje em dia, você que começou, né, agora nessa área do romance, hoje em dia com a internet, com essa facilidade, com o blog, vale a pena escrever livro? As pessoas vão até a livraria para comprar um livro? Eu acho. Eu trabalhei 3 anos em livraria. Agora eu continuo trabalhando numa livraria especializada em histórias em quadrinhos e as pessoas estão voltando. As pessoas estão retornando para o livro. A gente ficou muito fascinado com o computador, com a leitura digital, mas quem gosta de livro mesmo, na minha opinião, ela gosta do objeto livro. Então eu acho que não morre, eu acho que não acaba. É claro que eu não vou rejeitar uma nova tecnologia para eu ler um livro. Se eu não tenho aquele livro disponível em papel, eu vou ler na internet, eu vou ler em outros aparelhos. Mas o livro não vai acabar, ainda mais você que está em livraria, quer dizer, a pessoa gosta mesmo de ter, de acompanhar, vai para cá, vai para lá. Apesar de que hoje tem os iPads e tal, você pode ler o livro, mas não é a mesma coisa? Você acha que as pessoas ainda não têm essa tradição? É engraçado porque quando eu entrei na livraria, a gente ganhava muito livro e comprava muito livro. E eu comecei, é claro, não ter mais espaço em casa para guardar. Então eu lia e eu dava de presente. E as pessoas, elas ficam surpresas. Como que você dá os seus livros? Eu quero ter todos os meus livros. Então todos os meus amigos não têm esse desapego. Eles não querem só comprar o livro, eles querem ter. Guardar. Eles não passam adiante. Eu falo, mas você já leu, a história já é sua. Pode passar adiante. Não precisa, né? Vai passando. Você não precisa ter Antigamente um objeto. tinha essa coisa de ciclo do livro, nem tem mais isso, né? Não Não existe mais.